Você já se perguntou por que certos livros foram banidos da Bíblia? O livro de Enoque, um texto envolto em mistérios, guarda segredos tão profundos que líderes religiosos decidiram que ele jamais deveria estar ao alcance de todos. Revelações sobre anjos caídos, os gigantes conhecidos como Nefilins e até detalhes desconhecidos sobre o dilúvio podem mudar completamente o que você entende sobre a história da humanidade e a narrativa religiosa. Mas por que essas verdades foram escondidas? E se aquilo que nos foi negado pudesse revelar o propósito maior de Deus para o mundo? Prepare-se para mergulhar em um universo de descobertas que desafiam tudo o que conhecemos sobre os mistérios bíblicos e o julgamento final. Neste vídeo, você verá que o conhecimento proibido não é apenas história antiga, mas uma chave para compreender o passado e o futuro. Afinal, o que é mais perigoso? A ignorância ou a verdade revelada? Poucos conhecem os segredos que o livro de Enoque guarda. Imagine histórias que vão além das páginas da Bíblia, revelando a origem dos anjos caídos e dos misteriosos Nefilins. Esses seres, segundo o texto, foram o início de uma corrupção tão profunda na humanidade que teria levado Deus a intervir com o grande dilúvio. Mas o que torna isso fascinante é como essas narrativas conectam eventos que parecem esquecidos pela história. Não seria surpreendente pensar que aquilo que foi excluído da Bíblia poderia trazer respostas para questões que ainda nos assombram? E se você já achava que o dilúvio era uma história apenas de destruição, o livro de Enoque adiciona uma camada de propósito. Ele descreve como os vigilantes, os anjos rebeldes, ensinaram à humanidade segredos proibidos, como a criação de armas e artes ocultas. Isso explica a escalada de violência e corrupção pré-diluviana. Para muitos, essas histórias são apenas mitos, mas pense nisso. Por que algo tão rico e intrigante foi considerado apócrifo? O que há de tão perigoso nesses mistérios bíblicos que não deveriam estar ao alcance de todos? A redescoberta dos pergaminhos do Mar Morto foi um marco na arqueologia bíblica que sacudiu a compreensão dos textos antigos. Imagine a cena. Em 1946, um pastor beduíno encontra acidentalmente rolos escondidos em cavernas que guardaram segredos por mais de 2000 anos, entre eles partes do livro de Enoque, que até então parecia perdido no tempo. Esses textos revelaram detalhes preciosos sobre a visão antiga de anjos, calendários celestiais e o destino da humanidade. Eles mostraram que Enoque não era apenas uma figura misteriosa, mas um elo essencial entre a terra e o céu. O mais impressionante é como os pergaminhos do Mar Morto conectam o livro de Enoque com tradições antigas da tradição judaico-cristã, oferecendo perspectivas que a Bíblia não detalha. Pense nisso, por que Deus permitiria que esses textos reaparecessem justamente agora? Seria para desafiar nosso entendimento do divino ou para preencher lacunas sobre os vigilantes, o dilúvio e o calendário celestial? Esses escritos não são apenas relíquias, são um convite para mergulhar nos mistérios bíblicos e redescobrir verdades que pareciam enterradas pela história. A jornada de Enoque é uma das mais intrigantes em toda a narrativa religiosa. Ele foi descrito como alguém que andou com Deus. Mas o que isso realmente significa? Diferente de qualquer outra figura bíblica, Enoque foi levado ao céu sem experimentar a morte, algo que até hoje desafia a compreensão de muitos. No livro de Enoque, ele narra visões detalhadas do cosmos, do calendário celestial e até dos planos divinos para a humanidade. Não é fascinante imaginar alguém que recebeu revelações tão profundas, caminhando lado a lado com o Criador? Mas a história não para aí. O livro de Enoque detalha sua missão de advertir os vigilantes, aqueles anjos que corromperam a criação divina. Sua viagem pelos céus o colocou frente a frente com mistérios que mesmo hoje continuam a nos intrigar. Enoque viu o julgamento final, entendeu os ciclos do tempo
e trouxe mensagens que ecoam até os dias atuais. Será que a conexão especial de Enoque com Deus é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada espiritual? Talvez, assim como ele, devêssemos buscar uma relação mais próxima com o divino por meio da leitura da Bíblia e de atos de fé no cotidiano. Os vigilantes, esses anjos enigmáticos que desobedeceram a Deus, representam um dos capítulos mais obscuros da narrativa religiosa. De acordo com o livro de Enoque, eles desceram à terra com intenções que pareciam nobres, mas acabaram sucumbindo às tentações do mundo humano. Esses anjos caídos ensinaram habilidades como metalurgia, astrologia e feitiçaria, que, embora fascinantes, abriram portas para uma corrupção sem precedentes. O nascimento dos nefilins, gigantes e seres híbridos, foi o resultado dessa rebelião, um fato que, segundo o texto, contribuiu diretamente para o dilúvio. Essa história é mais do que um simples conto. Ela ressoa com o livro de Gênesis, mas com uma riqueza de detalhes que levanta questões importantes. Por que esses eventos foram deixados de fora da Bíblia? E o que podemos aprender com os erros dos vigilantes? Talvez seja um lembrete para discernirmos entre o que parece ser um presente e o que realmente é um desvio dos caminhos de Deus. Hoje, podemos aplicar isso em nossas vidas, questionando influências externas que prometem sabedoria, mas nos afastam da fé. O livro de Enoque levanta algumas das mais intensas discussões teológicas devido às suas contradições bíblicas e visões inesperadas. Ele apresenta descrições detalhadas dos céus, diferentes das encontradas na Bíblia, e até mesmo narrações científicas que muitos questionam. Para alguns, isso é motivo de ceticismo. Para outros, uma oportunidade de explorar os mistérios bíblicos além do convencional. Se a Bíblia fosse um quebra-cabeça, o livro de Enoque seria uma peça extra que parece não se encaixar, mas intriga por seu potencial de completar o quadro. Mas por que ele não faz parte do cânon bíblico? Há quem acredite que os líderes religiosos do passado o consideraram perigoso por suas revelações sobre os anjos caídos, os calendários celestiais e os eventos pré-diluvianos. Isso nos faz refletir. Será que todas as verdades devem ser conhecidas ou algumas foram ocultadas para proteger a humanidade? Talvez, mais do que buscar respostas definitivas, devêssemos permitir que essas contradições nos conduzam a um estudo mais profundo da tradição judaico-cristã e da Bíblia como um todo. Depois de explorar os mistérios do livro de Enoque, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Será que vai continuar aceitando a história como ela foi apresentada ou está pronto para investigar mais profundamente as contradições bíblicas e os segredos ocultos? Deus nos chama a buscar sabedoria e discernimento, e esses textos antigos podem ser uma peça importante nessa jornada. Enoque não foi apenas um espectador da história divina, ele foi um participante ativo. Será que você está disposto a fazer o mesmo na sua própria caminhada espiritual? Agora compartilhe sua opinião. Você acredita que o livro de Enoque deveria estar na Bíblia? Deixe seu comentário e participe dessa conversa. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco nessa jornada de descobertas fascinantes. Afinal, os segredos de Deus são para aqueles que os buscam com fé e determinação.